combater essa esperança e a sua realidade e a sua influência. Mas virão dias em que todo esse ódio se manifestará de maneira institucional, objetiva, concreta, nas perseguições, nas restrições sociais, nas calúnias e difamações, nas mentiras. Quando aqueles que não têm o número da besta não vão poder vender nem comprar. Pense no tempo em que, por causa do Evangelho, você não terá direitos sociais. Você não poderá fazer concurso. Você não poderá receber promoção. Você não poderá ir e vir. Você não poderá ter comércio, nem indústria. Você não poderá ser um empresário autônomo. No tempo do Apocalipse, já havia sindicatos. E para pertencer aos sindicatos, as pessoas tinham que prestar culto a alguma divindade, que não fosse o Deus verdadeiro. Cada sindicato tinha o seu padroeiro, a sua padroeira. Então, um artista crente, para poder comercializar os seus produtos, vender ou comprar, ele só podia fazê-lo se filiasse a um sindicato. E para se filiar ao sindicato, ele tinha que adorar a divindade que era patrona desse sindicato. E tinha que fazer isso em público. E o mundo está caminhando exatamente para esse estado de coisas. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que não têm a marca da besta não vão poder vender e nem comprar. É uma maneira de perseguir, de manifestar o ódio àqueles que têm esperança em Deus, que a razão da sua esperança está em Jesus Cristo e o seu sacrifício e a sua ressurreição, como está escrito aqui. Portanto, os crentes terão que fazer uma escolha completa e definitiva. No seu trabalho de liderança do povo de Israel, Josué chegou a um ponto em que ele chamou o povo, reuniu todo o povo e disse para o povo: hoje vocês terão que fazer uma escolha.
Vocês poderão escolher entre os deuses que os vossos pais serviram, lá em Ur dos Caldeus, ou ao Deus que libertou vocês do Egito. Mas essa escolha tem que ser feita hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a escolha de Josué. Ele falou, vocês podem fazer a escolha que quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma carta. Essa carta está no museu. Essa carta foi escrita depois da época dos apóstolos, mas nos primeiros séculos da era cristã. Quando o imperador Domiciano estava perseguindo a igreja. O senador de uma cidade escreveu para o imperador para perguntar o que é que ele devia fazer com os crentes que não queriam adorar o imperador. Na carta ele escreveu assim, tem dois tipos de crente. Há aqueles que quando são ameaçados de tortura e morte, eles resolvem adorar o imperador e renunciar a Cristo. Mas há aqueles que são muito teimosos. Eles não renunciam ao Deus deles. Não querem adorar o imperador. O que eu tenho que fazer com eles? Qual a sua escolha? A coisa começa sem muito alarde. Às vezes começa por uma pequena coisa. Um dia no meu trabalho, eu recebi uma ligação para o meu diretor. E a minha mesa ficava em frente à mesa dele. Esse homem era um homem cruel. Era um homem muito mal-humorado. Um temperamento, conforme se dizia na época, um temperamento de cão. Aí o telefone tocou, estava na minha mesa, eu atendi e era um chamado para ele. E eu disse, doutor Hernandes, telefone para o senhor. Ele virou para mim, com todos os malbofes, e disse, fala que eu não estou. Já aconteceu com você? No seu local de trabalho? Na sua casa? Alguém pedir para você mentir? Já aconteceu? Eu sabia das consequências de negar, de mentir. Ou seja, de atender ao pedido, de não atender ao pedido dele. Ele não perdoava ninguém. Ele era um tirano. Fala que eu não estou. Nem olhou para mim.
Então eu disse, eu não posso. Aí ele olhou para mim, com os olhos desmesuradamente abertos. Ele não acreditou que eu tivesse a ousadia de me negar a cumprir a ordem. Diante da perplexidade dele, eu falei para ele, a minha fé não me permite mentir. Aí então ele se levantou e atendeu o telefone. Eu fiquei esperando ser despedido. E nunca aconteceu. Nós temos que fazer escolhas todos os dias. E vai chegar um tempo em que essa escolha terá que ser cabal e definitiva, envolvendo a própria vida, envolvendo a segurança da família, envolvendo o futuro financeiro e econômico, envolvendo o bem-estar, envolvendo a prosperidade, envolvendo os negócios, envolvendo a vida. Está aqui. É melhor que sofrais praticando o bem do que praticando o mal. A escolha representa o sofrimento por praticar o bem. Praticar o mal é a fuga, mas é o pecado. No próximo domingo, se Deus quiser, nós encerraremos essa mensagem baseada nessa passagem. E depois vai ficar faltando apenas um texto para nós encerrarmos a exposição da palavra de Deus com relação à esperança. Qual é a razão da sua esperança? Como é que está funcionando a sua razão com relação à sua esperança? O que é que domina a sua razão? E as minhas últimas palavras nesta noite lembram uma afirmação poética a respeito da razão, que mostra muito bem como é que as coisas funcionam na mente das pessoas. No século XVIII, um filósofo que é considerado cristão, Blaise Pascal, ele escreveu uma frase que é muito usada nas relações românticas. Ele criou a seguinte frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Daí para frente, os românticos do mundo inteiro passaram a usar essa frase. E gerou até poesias e tudo mais. O que ele quis dizer com isso? O que ele estava pensando que era a razão? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Para começar, ele estava dissociando razão de coração, razão de emoções.
o que é impossível. Mas às vezes, os filósofos, mesmo aqueles que são ateus, às vezes eles arranham a realidade das coisas segundo a Bíblia. Eu não sei no que o Blaise Pascal estava pensando quando ele fez essa afirmação, mas o fato é que, na realidade, e a Bíblia afirma isso, as pessoas, no geral, elas são dominadas pelas paixões, pelo coração e não pela razão. Porque a razão, a verdadeira razão, ela está na fé em Deus, por meio de Cristo. É quando as pessoas conseguem raciocinar de acordo com a verdadeira realidade das coisas. Isso é razão. Mas as pessoas não raciocinam assim, porque diz a Bíblia que as pessoas sem Deus, elas são dominadas pelas paixões, pelo coração, pelos sentimentos, pelas emoções. É uma espécie de torrente que carrega as pessoas em um determinado rumo para a perdição. Nós precisamos clamar a Deus, pedir a Deus todos os dias, que nos conceda sabedoria, discernimento e prudência, a fim de que a nossa razão, a nossa capacidade de julgar, de discernir, de ver a verdadeira realidade das coisas, esteja santificando a Cristo no nosso coração, para que nós possamos ver as coisas do ponto de vista de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a razão da esperança. E isso é o que nós vamos ter que explicar para as pessoas, para dar razão da esperança que está em nós. Mas para isso, lembremos-nos de que nós temos que fazer uma escolha. E a partir do momento em que nós fizermos essa escolha, nós temos que viver de acordo com ela. Você pode escolher o caminho que você quiser. Você é livre para isso. Mas você não pode escolher as consequências da sua escolha. Pensa nisso. A Bíblia diz que nós precisamos levar Deus a sério, porque Deus é fogo devorador. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus vai cuidar para que isso aconteça. Então, para o bem da sua alma, para o bem da sua vida, para o bem da sua família, para o bem do seu futuro, faça a escolha certa, pelo amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.